Arrascaeta pode renovar até 2028 com aumento salarial. Flamengo mantém seus ídolos mesmo com propostas milionárias e reforça seu elenco com novas contratações. Ainda há movimentações no mercado internacional e nomes como Michael, Cebolinha e Juninho estão na mira dos clubes. E tem novidades. Pedro fica no Flamengo mesmo com oferta de 110 milhões de reais do futebol árabe. Fique ligado, o Mengão está de olho no mercado da bola e você acompanha tudo aqui agora. Aproveita para poder deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as notícias do Mengão. Segundo fontes próximas ao Arrascaeta, o empresário dele, Daniel Fonseca, está no México e deve chegar ainda nesta semana no Brasil. O objetivo, sentar com o diretor José Boto para conversar sobre a renovação de contrato do nosso camisa 10 uruguaio. A notícia é boa e o novo contrato deve durar mais de 2 anos, até 2028. Além disso, deve ter aumento salarial de bonificações para o Arrascaeta. E tem mais, o Flamengo não quer negociar seus principais jogadores como Pedro e Arrascaeta, mesmo recebendo propostas milionárias. O clube sabe que a janela de transferência já fechou e não há como repor esses nomes. Por isso, qualquer saída só acontecerá se pagar a multa rescisória integralmente e se os próprios jogadores aceitarem. Internamente, o Flamengo acredita que os seus ídolos estão felizes, valorizados e não querem sair neste momento. Apesar de as principais ligas da Europa terem encerrado suas janelas, o mercado ainda está aberto em outros lugares. E o Flamengo fechou a sua janela de 4 reforços, mas ainda pode liberar alguns jogadores nos próximos dias. O Mengão contratou o lateral direito Emerson Royal e os meias Saul e Carrascal. Também contratou o atacante Samuel Lino, que ainda pode sair. O principal nome na lista de saída é o atacante Michael. Ele perdeu espaço com a chegada de reforços, recusou uma proposta de empréstimo da Arábia Saudita e hoje está na fila com uma vaga no time. Outro nome que vive uma fase difícil é Cebolinha. Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele teve poucas chances e a chegada do Samuel Lino deixou a sua disputa mais acirrada. E também tem o Juninho, que perdeu espaço e ficou fora de vários jogos recentes. Apesar disso, o Flamengo ainda planeja dar mais chances a ele. E o futuro? O Flamengo tem mais 10 dias para negociar jogadores que ainda podem sair. E mesmo com a janela fechada no Brasil, o clube continua aberto a negociações com outros países. Fique ligado que o Mengão está sempre no mercado forte para brigar por títulos ainda esse ano. Temos uma novidade importante sobre o Pedro, o nosso atacante do Flamengo. No último dia da janela de transferências, o Al Rayyan, clube da Arábia, fez uma proposta milionária pelo Pedro. Ofereceu 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, mas o Flamengo não aceitou. A diretoria decidiu manter o Pedro no elenco e recusou a oferta. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo acredita que ele é fundamental para o time nesta temporada. E agora você deve estar se perguntando por que a decisão. O Flamengo quer segurar suas peças-chave e focar nas competições importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Pedro é uma referência no ataque e tem total apoio da diretoria e da comissão técnica. Também é muito querido pela torcida, que apoia a permanência dele no clube. Nas redes sociais, os torcedores mostraram que querem que Pedro fique até o final da temporada. E o que vem por aí? Além do Al Rayyan, outros clubes estão de olho no Pedro, mas o Flamengo manteve sua posição firme. Com a decisão de não vender Pedro, continua no Flamengo e deve ajudar o time a buscar títulos importantes. É a peça-chave para o sucesso do clube nesta temporada. Mauro César e André comentaram sobre o cansaço do time do Flamengo no segundo tempo, na maioria dos jogos. Jogadores que estão entrando no segundo tempo também não estão rendendo aquilo que é esperado de cada um dos jogadores. Eu não sei se vocês têm observado este ponto também, em que tem muitos jogadores ali abaixo do Flamengo, né? Inclusive como Cebolinha também está aí para sair do Flamengo, né? No final de dezembro agora.
Tem algumas negociações aí já adiantadas aí em Cebolinha com o Grêmio. E com isso tem outros jogadores aí também no Flamengo que vem mostrando algum cansaço, né? Que nem o Flamengo teve que poupar em alguns jogos aí também o Jorginho. Teve alguns jogadores aí reclamando também quando estava aí jogando, que nem o Varela reclamou quando o Tite estava no comando do Flamengo. E quando pedia para ele ficar mais ajudando na marcação ali na defesa, ele não gostava muito, e que isso aí é quase que tirou ele da Copa América, né? E ele gostaria de jogar mais avançado. Eles comentou sobre uns pontos aí que eu achei muito importante aqui, que está comentando aqui com vocês também, né? Porque o Flamengo, que nem eu falei, segundo tempo tem mostrado muito cansado. Muitos jogadores aí, assim, também tem algumas mexidas erradas ali do Felipe Luiz, né? No jogo contra o Grêmio, o Samuel Lino já estava cansado. O Saul também foi outro jogador que já aparentou aquele cansaço, principalmente com o segundo tempo, que é normal, né? O time do Flamengo é aquele time de intensidade, joga muito em cima do adversário. É claro que faltou algumas movimentações que o Flamengo vinha fazendo. Quem fez contra o Internacional, primeiro fez contra o Atlético Mineiro, um jogo na casa do Atlético Mineiro, né, que é aquelas triangulações, movimentações. Depois fizeram isso contra o Internacional e por fim fizeram contra o Vitória. E depois disso, no jogo contra o Grêmio, o Flamengo mudou toda a sua estratégia, né? Já optando por um futebol um pouco mais lento, já que o Grêmio ficava só lá atrás, o Flamengo ficava com aquele toque de bola lento de um lado para o outro. E com isso, fazia muito o que? Aquelas enfiadas de bola, lançando a bola sempre nas costas dos laterais. E com isso, o que acontece? Alguns jogadores apresentam muito cansaço físico, inclusive desses jogos, pela carga de jogos também, né? E por isso que o Flamengo resolveu poupar o Jorginho, entre alguns outros jogadores ali também. A mexida do Felipe Luiz, quando ele colocou o Everton Araújo no jogo contra o Grêmio, ficou nítido que o Flamengo caiu muito de produção, né? Para você ver a diferença de um jogador para o outro. Sai o De La Cruz, entra o Everton Araújo, o time caiu de rendimento, porque o Everton Araújo é um jogador mais de marcação. E para aquele jogo, não era o momento do Felipe Luiz colocar um jogador de marcação, porque o Grêmio não estava vindo para cima, o Grêmio não estava agredindo o Flamengo. O único problema que foi o que o Grêmio tentou fazer o jogo todo era o quê? Sempre tentar sair com velocidade, pegando essa bola, rifando lá para frente para os seus atacantes brigar por essa bola. E o Grêmio fez isso aí o tempo todo. Essa era a proposta do time do Grêmio. E quando chegou no segundo tempo, eles continuaram com essa mesma proposta. Eles não abriram mão da marcação. É tanto que as substituições do Mano Menezes deixou o time jogando da mesma forma, porém renovou o pulmão do time, né? Tirou os jogadores que ao ver dele estava cansado e estava começando a pecar na marcação. E a partir do momento que o Grêmio fez as suas mexidas, o time deu aquela melhorada, né? Respirou, sangue novo e tudo mais. O time deu aquela melhorada e por parte do Flamengo o time decaiu muito de produção. Principalmente pelos jogadores que entrou. Não é porque os jogadores é ruim, viu, nação? Que eu vejo que tem muitas pessoas que confundem. Às vezes o time abaixou, caiu a intensidade ali também pela forma que o jogador joga. Que nem eu falei, o Everton Araújo é um jogador de marcação. Quando ele entra naquele jogo ali, ele fica sem marcar ninguém. Você pode pegar alguns vídeos, tem alguns vídeos aí que, quando você assiste aquela partida novamente, o que você vê? Você vê em muitos momentos ele correndo ali sem ninguém para marcar. Por quê? Era poucos caras que tinha ali para marcar. O Grêmio só estava apostando em contra-ataque. Ou seja, aquele momento ali não era o momento de você mexer no De La Cruz. Poderia ter deixado, a não ser que também o De La Cruz pode ter pedido para sair, pode ter sentido alguma coisa ali. E para poupar também o jogador, né? Que já vem ali com um desgaste ali no joelho dele. E o Flamengo vem tentando preservar esse jogador. Eu acho que ele optou também por tirar, né? Infelizmente, o Everton Araújo entrou muito abaixo do esperado. Eu esperava ele participar um pouquinho mais, apesar dele não ser esse homem de construção. Ele é aquele cara que rouba a bola, passa pro lado e foi, entendeu? Não é aquele cara que pega a bola, que vai fazer o papel do De La Cruz, que vai pegar a bola, vai pra frente. É a mesma coisa do Jorginho. A gente às vezes fica criando aquela expectativa, sendo que o jogador não é a característica desse jogador.
Quem faz às vezes um pouquinho mais disso é o Alan. O Alan tem um pouquinho mais de qualidade do que o Everton Araújo nessa saída de bola. E o que acontece? A preocupação em que o Mauro César e o André pontuaram é que o Flamengo no segundo tempo cai muito esse rendimento. Por cansaço também de alguns jogadores, que é preocupante. Com essa parada que teve agora, o Flamengo vai ter alguns jogadores ali bem mais descansados. Tem aqueles outros que foram convocados para a seleção, vai voltar já desgastado, né? Bem desgastado ali, muito. Mas o Flamengo tem peças fundamentais ali para poder movimentar esse time. Eu acho interessante o Felipe Luiz colocar a digital, que é o que? A identidade do jeito que o time dele joga, porque muitas das vezes ele muda um pouco o estilo do time jogar de acordo com os jogadores que ele coloca, ele muda toda a forma ali do time jogar. Às vezes ele tá jogando aquela formação, um exemplo, que nem a marcação que o Flamengo terminou o jogo foi naquela marcação de 4-4-2. O Flamengo muitas vezes usa esse tipo de marcação, mas muitas das vezes, a grande maioria das vezes, o que o Flamengo faz? Faz aquela linha de 5-4-1. O Flamengo muitas das vezes, um desses volantes acaba se tornando um terceiro zagueiro. E quando o Flamengo coloca o Everton, é para ele fazer de vez em quando esse papel de terceiro zagueiro. E não precisou, em alguns casos nesse jogo contra o Grêmio, não estava precisando disso, é que nem eu falo. Às vezes acontece também, é normal essa erro de leitura ali daquele momento, né? Às vezes o jogo tá pedindo uma coisa e faz outra, imaginando como se... Porque assim, quando o Grêmio faz substituições, dá aquela impressão que viria para cima, mas não. As substituições que eles fizeram foram para deixar o time equilibrado, com a mesma pegada. Só renovou ali o meio de campo, mudou alguns zagueiros ali, continuou com a mesma pegada. Infelizmente tem alguns jogadores aí do Flamengo que ultimamente não aguentam jogar os 90 minutos. É claro que é difícil pra caramba você jogar primeiro tempo. Você jogar o primeiro tempo ali full ataque. Chega no segundo tempo, é normal que o jogador caia de produção. E os jogadores que a gente espera que entre para resolver, não tá resolvendo. E esse ponto aqui que eles pontuaram, eu achei muito interessante trazer isso aqui para vocês também. Que o Flamengo tem que se preocupar com isso. A gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Esses jogadores que entram tem que entender o recado também do Flamengo. Não pode perder essa identidade, né? O time tá jogando com aquela intensidade. Os jogadores que entrou tem que dar continuidade no serviço daquele que saiu. Eles têm que entrar com aquele mesmo pique, com a mesma intensidade. Porque senão, acontece o que vem acontecendo em muitos jogos do Flamengo. Chega no segundo tempo, mesmo com as substituições, o time cai muito de rendimento. Muitas das vezes porque tem jogador que também não entra ligado 100% ali na partida. Às vezes entra, descuida um pouco ali na marcação, que eu vejo muito, né? O cara acabou de entrar e muitas das vezes não tá dando o gás esperado. Só para vocês terem ideia, o Luiz Araújo mesmo, assim que ele entrou no lugar do Plata, ele estava errando na partida? Não estava fazendo uma boa partida, mas ele tinha uma coisa que é excepcional nele, que é maravilhosa, que é o quê? Por mais que ele esteja ruim, ele ajuda na marcação, ele se entrega. E o Luiz Araújo, quando entrou, ele entrou um pouco desligado na marcação, entrou não só desligado na marcação, mas muito fora de sintonia, ali com o time, errando muitos passes. Tanto que em alguns momentos a torcida já estava começando a ficar nervosa com ele, né? E com direito, com razão, porque ele estava errando muito. E com isso aí preocupa, né, nação? Alguns jogadores que é importante para o Flamengo. E um jogador do calibre, que é o Luiz Araújo, não pode entrar tão abaixo desse jeito. É importante que o jogador entre com a mesma pegada do jogador que saiu, né? Para você continuar com aquele mesmo ritmo, ajudando os seus companheiros também na marcação. Não adianta você só ficar andando para lá e para cá, esperar a bola no pé. Não é assim que funciona. Mas é isso aí, nação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as notícias do Mengão. Te vejo agora no próximo vídeo do Mengão, tá bom? Saudações rubro-negra. Isso aqui é Flamengo.